Bom, então o tema que eu separei hoje para a gente trabalhar é a citação, né? Separei não, dando continuidade do que vinha tratando o livro. Pela programação que eu coloquei para vocês lá na primeira aula, a gente ainda teria que falar registro, distribuição de valor da causa, nulidade, mas isso tudo são coisas que a gente pode tratar ali. Na verdade, vamos ter que tratar quando se fala de petição inicial, o autor volta nesse tema. Acho que deu para observar ao longo do semestre aí que o autor ele tem essa tática, né? Ele fala do assunto, lá na frente ele retoma o mesmo assunto para poder ir esmiuçando. O processo civil 1 ele tem essa dificuldade porque vocês não conhecem os temas, então para poder explicar uma coisa agora, eu preciso de uma informação lá do futuro, então a gente vai indo, essa transição vai e vem, para poder ir fixando o conteúdo. Então, nosso último tema do semestre é citação. Tema que a gente já veio mencionando aí ao longo de todo o semestre, devido à sua importância, porque a citação é o ato processual que vai viabilizar para nós o chamado contraditório e ampla defesa. Lembrando sempre que quando a gente fala em contraditório, a gente está falando de dar ao réu a possibilidade de se manifestar. Contraditório não significa que o réu vai ter que falar no processo. Contraditório significa que eu tenho que dar chance a ele para que ele, caso ele queira, ele possa falar dentro do meu processo. Então, essa é a lógica que respeita a citação. Bom, a citação, ela tem como conceito aqui, ato pelo qual são convocados o réu, o interessado ou o executado a integrar a relação processual. A gente, numa das aulas, eu fiz a distinção clara para vocês entre citação e intimação, dizendo que citação é destinada única e exclusivamente ao réu, e a intimação ela é destinada a qualquer pessoa. Então, citação para o réu, intimação para qualquer pessoa. A citação ela é destinada ao réu para que ele querendo, é muito importante esse querendo, né? Para que ele querendo, ele possa então apresentar a sua contestação. Já na intimação, a parte, né, a pessoa que é intimada, ela é intimada para fazer algo ou deixar de fazer. Ela não, diferente da citação, a intimação, ela obriga alguém a fazer alguma coisa ou a deixar de fazer alguma coisa. Enquanto a citação a pessoa faz se quiser, aquele que foi intimado, ele é obrigado, ou seja, se o juiz determinar o comparecimento, a pessoa é obrigada a comparecer em juízo, ok? Bom, de qualquer maneira, a citação, então, ela é um ato indispensável. Sem ela, o processo não tem validade. Tem que ter a citação. Não existe processo sem citação. Tanto que quando a gente aprendeu prazos, um aluno me perguntou, não me lembro se dessa turma ou se da outra turma, que enquanto não tiver a citação de todos os réus, o processo fica parado. Enquanto todos os réus não forem citados, o processo vai ficar paralisado, porque a gente aprendeu nos prazos que eles são contados a partir da citação de todos, a partir da juntada no processo de todos os mandados de citação ou de todos os ARs. Então, daí a importância desse ato de citação. Essa citação é um ato pessoal, tem que ser feito na pessoa do réu. Não pode ser feito no pai, na mãe, no vizinho, no irmão, né? Tem que ser na pessoa do réu. Por quê? A gente não sabe se a mãe vai lembrar de avisar da citação, a gente não vai lembrar do vizinho, se o vizinho foi colaborou, informou. Então, a lei delimitou que a citação é um ato pessoal, tem que ser feito na pessoa do réu. É claro que isso aqui houve uma mudança agora com o novo Código de Processo Civil, porque antes isso aqui não tinha exceções. Hoje nós vamos falar mais para frente
que eu posso, em condomínios, eu posso entregar a correspondência para o porteiro, ok? Mas isso é uma novidade que a gente tem. A grande essência da citação é que ela seja um ato pessoal. Inclusive, eu recomendo a vocês que na vida profissional sempre procurem fazer a citação na pessoa do réu, né? Não use citação por edital, entregou no porteiro do prédio, mas tem condição de entregar para o réu, força mais uma vez, porque às vezes trabalho de anos e anos são perdidos por conta da nulidade de um ato citatório. Eu já trabalhei em um processo, assumi o processo em andamento, no 6º ano de tramitação do processo, e descobri que nesse processo havia uma nulidade. Eu comuniquei o cliente falou, não, deixa o processo seguir, porque já estava na fase de execução, peguei um termo de responsabilidade, que eu tinha o avisado disso, mais 6 anos, qual não foi a surpresa? Um juiz, o 6º juiz que passou pelo processo, acabou revendo todo o processo e constatou que um dos réus não tinha sido citado. Aí 12 anos foram perdidos porque houve uma nulidade de uma citação de um réu. É claro que, em se tratando de pessoas jurídicas, a gente vai ter que fazer a citação dela na pessoa do preposto, do gerente, de alguém que tenha poderes, isso que é importante, de alguém que tenha poderes para receber essa citação. Ok? Então, fechando o raciocínio, citação é um ato pessoal, tem que ser feito na pessoa do réu. Ainda, o slide não quer trocar, ainda é importante destacar que o réu, foi uma pergunta aqui no chat, deixa eu só voltar aqui. Professor, então a citação só pode? Sim. A citação ela tem como regra, Caroline, que ela seja feita na pessoa do réu. Essa é a principal regra. Agora, não esqueça o que eu acabei de mencionar também. Se a pessoa mora em condomínio, a entrega para o porteiro também terá validade, mas isso eu vou aprofundar daqui a pouco mais, ok? Mas a regra geral é isso. A citação tem que ser feita na pessoa do réu. Insistam sempre para que ele receba. Se recebeu, tem que mandar fazer novamente. Oi. Quantas tentativas são efetuadas antes de falar que não encontrou o réu ou algo do tipo? 4.732. Na verdade, não tem limitação. Isso é uma questão de você aferir o processo. Então, às vezes, você pode começar diretamente com uma citação por edital. Se você não sabe onde está o réu, você já começa com a citação por edital. Então, Mas, mas vamos supor, você sabe onde está, só que você não consegue encontrar ele. Quantas tentativas são feitas? na verdade, não tem uma regra para isso, tá? Não tem uma regra para isso. De repente, tentou uma vez, o oficial devolveu, já vai para outra modalidade. É aquilo que eu disse, a gente tem sempre que tentar ao máximo. O oficial costuma procurá-lo umas 2 ou 3 vezes. Agora, se não encontrou, vai certificar lá que estive no endereço do réu e não o encontrei. Aí vai caber você verificar se vai insistir em continuar procurando ele por oficial ou se vai buscar um outro mecanismo. Então, não tem um quantitativo de vezes para procurar, isso não existe. Tá? O que existe é que o oficial realmente procura lá várias vezes, em horários alternados, para procurar citar o réu. Ok? Respondi? Respondeu. Chegou uma outra pergunta aqui. Professor, mas existe prazo? Conta a partir do dia útil ou a partir da junção dos atos citados? A questão da contagem de prazo é como eu expliquei a vocês. Foi juntado ao processo hoje, então tem 15 dias úteis para contestar. Então hoje é quinta-feira, então eu vou contar sexta-feira, sábado não conto, domingo não conto, conto dia 2, segunda-feira. Então é juntado e a partir da juntada do AR ou a juntada do mandado, a partir dali são contados os dias úteis. Ok, Priscila, ficou claro? Bom, não falou nada, espero que sim. Vejam,
Obrigado, respondeu. Vejam, além da citação feita pelo correio, por oficial e tal, existe ainda a possibilidade do réu comparecer ao processo espontaneamente. Então, às vezes, vamos lá, aproveitando a pergunta que foi feita, a pessoa ficou sabendo que o oficial procurou por ele foi lá no fórum e antes do oficial conseguir falar com ele vai lá e toma ciência do processo, fica sendo considerado citado no processo. Isso é possível também, é raro, mas é possível, né? Em outras palavras, a gente tem que gravar o seguinte: a partir do momento que o réu compareceu no processo, ele está citado. Quando a gente usa a palavra comparecer, não é ir lá, não é estar lá. Comparecer para nós basta uma petição no processo. Comparecer no processo e fazer uma petição nesse processo. A partir dali, o réu vai estar sendo parte nesse processo. Nos processos que eu tenho atuado ultimamente, a gente tem focado muito em processos de desapropriação. Muitas vezes a empresa, muitas vezes não, a empresa sempre antes de pedir a desapropriação das terras, das fazendas, ela vai lá, tenta negociar, tenta fazer um acordo administrativo. Né? Via de regra oferece valores ínfimos, né, pelas propriedades, aí, claro, os proprietários não aceitam e nos contratam para fazer a defesa. Então, aí, o que a gente faz? Como a empresa já procurou o fazendeiro, significa que em pouco tempo ela vai propor ação. Aí a gente monitora, né, esses processos. A partir do momento que o réu foi citado, a gente apresenta a contestação quase que junto com a petição inicial. Já aconteceu da inicial ser proposta de manhã, no período da tarde a gente já ter contestado o processo. Então a gente comparece espontaneamente porque nós temos interesse que o processo ande mais rápido para poder que essa indenização seja paga de forma correta. Então a gente não aguarda nem a citação. Na verdade, às vezes o juiz nem recebeu o processo, a gente já contesta e quando vai para ele, já vai com a inicial e com a contestação. E não tem nenhuma nulidade nisso. Muito pelo contrário. Né? A partir do momento que o réu compareceu, supre qualquer falta ou nulidade de citação. Ok? E se houver nulidade da citação, aí é claro, o processo tem que ser retomado desde o seu começo, desde o seu início. Então, se reconhecida a nulidade da citação do réu, vou ter que refazer todo o processo. Nesse exemplo que eu acabei de falar agora há pouco, de 12 anos, o processo vai começar tudo outra vez, do primeiro ato, né, para que todos os réus pudessem participar dos atos processuais. Ok? Avançando. Aonde eu cito o réu? Em qualquer lugar. O réu pode ser citado em casa, na fazenda, no shopping, na faculdade. Então, aonde o réu for encontrado, ele será citado. Né? Já aconteceu, né, o nosso campus ele é grande, tem 20 mil alunos lá, já aconteceu de oficial de justiça ir lá para citar pessoas, vai até a coordenação procura, a gente, claro, discretamente tira de sala de aula a pessoa e o oficial faz a citação de forma normal, corriqueira. Alguns países, salvo engano, o Japão, não sei se mudou a legislação lá nos últimos anos, mas no Japão não tinha, a citação não podia ser feita na empresa. A citação só podia ser feita na residência, local de trabalho para eles lá, o oficial não poderia incomodar o trabalhador. Aqui no Brasil não tem essa limitação. Então, aonde for encontrado, a pessoa será citada. Né? Inclusive, tem uma regra específica para os militares, que serão citados na unidade em que estão trabalhando, em que estão lotados. É claro que, se não for conhecida a sua residência, ou se não for encontrado na sua residência. Então, o local mais fácil é lá na unidade que ele está trabalhando. Desnecessária, no meu ponto de vista, essa previsão, porque se você pegar o 243, já seria mais do que suficiente para atender às necessidades. Mas desconheço o motivo no porquê o código teve essa tratativa diferenciada, embora os códigos anteriores também tinham essa questão de prever citação especial, posso dizer assim, local onde também pode ser citado o policial militar. Beleza? Então, onde é que cita o réu?
é em qualquer lugar. Só que é o seguinte, existem algumas limitações. Existem 4 limitações. Mas por que que eu vou ter essa limitação? É para poder preservar as pessoas. E vai ser fácil de entender as limitações. Só que assim, olha o que fala o 244. Não se fará a citação, salvo para evitar perecimento. Então, se por acaso estiver para ocorrer uma prescrição, eu vou citar lá durante a missa, durante o casamento, ó, padre, para o casamento aí que eu preciso citar o réu. Se for para evitar uma prescrição, né, para evitar a perda do direito, uma decadência, alguma coisa que o valha, a citação pode ser feita a qualquer momento. Agora, se não for ali de último prazo, em que eu puder fazer essa citação em outros momentos, eu vou ter 4 limitações e são fáceis de compreender o porquê. A primeira delas é culto religioso, né? Respeito às religiões, que inclusive é matéria constitucional. Então, se a pessoa está participando lá de uma missa, de um culto, culto ecumênico, que mais? De uma meditação budista, então não poderá ser interrompida aquele culto. O oficial teria que aguardar, né, o término do ato para a partir daí poder então citar a pessoa. Fica lá na porta da igreja, a hora que saiu, chama o réu no canto e faz a citação dele. Segunda hipótese, falecimento, uma coisa óbvia, né? Falecimento do cônjuge, companheiro ou Ô, parente do professor, morto. Oi. mas é uma suposição, por exemplo, vamos supor que o oficial de justiça foi lá, não encontrou o réu, mas, por exemplo, sei lá, falou depois que encontrou. Tem algum problema nisso? Encontrou ou não encontrou? Ele foi lá, não encontrou o réu, mas deu que encontrou para que ele, tipo assim, Claro, claro, não queria não trabalhar. isso inclusive é crime, falsidade de declaração. O oficial não pode declarar o que não aconteceu. Isso inclusive é crime, né? E se provado, vai dar problema inclusive para o oficial. Ele só pode certificar se encontrou a pessoa se de fato a encontrou. Então, porque se caso ele fala aí, o processo começa a correr, ele vai saber depois, aí já ia ter ocorrido a revelia, não é? Sim, exatamente. Se ele ficar sabendo depois, ele vai correr a revelia, ele terá que entrar com uma contestação e alegar a nulidade da citação. O problema vai ser provar, mas ele vai alegar e vai ter que provar daí que o oficial não o encontrou, porque o oficial ele tem fé pública, tá? Mas é difícil o oficial fazer isso, tá? Via de regra, tem muita lenda, né? O cara fala, o oficial não falou comigo, depois, na verdade, o oficial tenha falado sim. Mas se por acaso acontecer da forma que você relatou, não só é nulidade de citação, nulidade processual, como inclusive é crime de falsidade de declaração e com agravante porque foi feito por agente público. Entendi. Tá bom? A segunda hipótese é o falecimento. Então, se faleceu algum parente do réu, também há que se respeitar ali 7 dias de desse em que não vai poder acontecer a citação. Existe a expressão, a pessoa fala que é período de nojo. Eu não sei por que usa essa expressão para falecimento, período de nojo muito feio, né, a junção dessa expressão para o falecimento, mas é o que o pessoal diz aí, digamos assim, por jargão, né, período de nojo, então são 7 dias em que houve um óbito na família. Há que se respeitar. Há que se respeitar também os noivos, os 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Eu brinco muito que isso é a regra que se aplica ao réu pobre, né? Que o réu rico vai casar e vai ficar uma semana, 15 dias viajando aí, né, e já sai da festa diretamente para o aeroporto, algo que o valha. Enquanto o pobre, coitado, a gente casa na sexta-feira porque é mais barato os apetrechos todo para o casamento ali, e só viaja na segunda-feira, que pega pacote mais barato. Então você fica ali em casa dando sopa para o oficial de justiça. Aí ele pode te encontrar e você vai dizer que não dá porque você casou. É porque, de fato, quem tem condição vai viajar logo na sequência. Mas, brincadeiras à parte, nos 3 primeiros dias, assim, independente de condição financeira, é respeitado, então, o espírito de bodas para os réus não serem citados. É uma questão de respeito também ali no momento de vida da pessoa, ok?
O quarto, eu acho muito óbvio isso daí, também não sei nem por que a lei colocou, mas a lei colocou, vamos trabalhar. Do doente enquanto grave o seu estado. É óbvio, se o doente está lá no hospital, está em coma, né, está à beira da morte, não tem nem como citar. Na maioria das vezes, a pessoa, quando está num estado grave de saúde, ela perde, inclusive, digamos assim, a percepção da realidade. Então, nada mais justo do que, de fato, não fazer, não realizar a citação da pessoa durante esse período. Então, são quatro situações em que o processo do ato citatório receberá algum tipo de limitação. Perfeito? Fora esses quatro casos, em qualquer local, qualquer horário que o réu for encontrado, ele poderá ser citado. Beleza? Vamos avançar então. Ainda, quanto à citação, é importante a gente tratar dos efeitos da citação. A citação ela tem quatro efeitos muito importantes. O primeiro deles diz respeito a induz litispendência. Então, induzir litispendência. O que é essa indução de litispendência aqui, né? Número 1. Bom, primeiro tem que lembrar o que é litispendência, né? Litispendência é quando eu tenho duas ações iguais, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, ainda em trâmite, né? Porque se uma delas já foi julgada, eu estou diante da coisa julgada. Mas se elas ainda estão em trâmite, significa o quê? Que uma delas vai ter que ser extinta. Eu não posso ter duas ações iguais tramitando. Então, o marco para eu dizer que temos duas ações iguais é a citação. Quando houve a citação da segunda ação, essa segunda ação deverá ser extinta, porque já tem uma idêntica a ela tramitando. Ok? A segunda hipótese tá aqui é tornar litigiosa a coisa. O que é tornar litigiosa a coisa? Tornar aquele bem que está ali no processo, né, vinculado a esse processo. Então, se eu comprei um carro, o carro está com defeito, e eu estou discutindo a entrega desse carro, a troca desse carro, esse carro ele se torna litigioso. Significa que se alguém quiser comprar esse carro, ele vai saber que tem lá uma vinculação judicial nesse carro. Bem imóvel, inclusive as ações, elas são inscritas no registro de imóvel. Então, se a pessoa for comprar um imóvel, vai estar lá averbado que existe uma ação sobre aquele imóvel. E aí você não consegue, ou melhor, você pode até comprar o imóvel, mas depois você vai ter dificuldade para venda enquanto não regularizar a parte documental. Então, torna litigiosa a coisa, vincula ela a um processo. Perfeito? A terceira hipótese, terceiro efeito, é a constituição em mora. A grande maioria das dívidas tem data de vencimento. Então, se você pegar lá locação, você vai pagar o aluguel todo dia 10 de cada mês. Se você pega o seu boleto da universidade, da faculdade, vence todo dia 5. Então, se a tua dívida venceu dia 5 de maio de 2020, e a faculdade for cobrar você daqui a 2 anos, os juros e as multas incidirão a partir do dia 5 de maio de 2020, que foi quando venceu a tua dívida. Mas eu tenho situações jurídicas em que eu não vou ter esse termo inicial. Por exemplo, um acidente de trânsito, um dano moral, né? A partir de quando que é reajustado o dano moral? A partir de quando é reajustado o acidente do teu veículo lá? Normalmente, isso aí vai depender, é claro, do que a sentença vai colocar, mas a citação vai ter esse poder. Qual é o poder que a citação vai ter? Ela vai ter o poder de marcar, ser o período inicial da cobrança dos juros e das multas. Então, quando que vai ser reajustado? Vai ser ajustado o teu acidente de carro. Quando que vai ser de multa? Multa não é. Juros, correção monetária sobre o não pagamento. Vai incidir a partir do ato da citação. Beleza? Então, esse é o terceiro efeito da nossa citação. O último efeito é esse aqui. O quarto efeito é a interrupção da prescrição. O que é prescrição? Prescrição é a perda do direito de ação. Né? O pessoal do direito civil prefere falar perda do direito à pretensão.
uma linguagem mais simples. Não posso mais propor a ação. Não posso mais propor. Porque nenhum direito, com exceção dos direitos da personalidade, nenhum direito é eterno. O direito tem prazo de validade, vai acabar o teu direito. Então, se você tem uma dívida para receber, você tem 5 anos para cobrar essa dívida. Se a tua seguradora não está arcando com a responsabilidade dela, você tem 1 ano para cobrar a seguradora em juízo. Passado esse período de prescrição, você nunca mais vai poder discutir aquelas regras dentro de um processo. Então, a pessoa você não vai ter mais como cobrar a pessoa desse valor que ela está lhe devendo. Então, acontece que com a prescrição, para essa contagem prescrição, perdão, com a citação, você para essa contagem prescricional. Por exemplo, você tem 5 anos para cobrar uma dívida. Com 4 anos, você propõe a ação. Teoricamente, você teria mais 1 ano só para prescrição. Mas como houve a citação, esse 1 ano não é contado. Se o processo demorar 5, 10, 20 anos para se encerrar, não terá nenhum problema, porque a prescrição parou, cessou a contagem no momento em que a ação foi proposta. Perdão, no momento em que a gente teve, então, a citação dentro do processo. Ok? Que é claro, retroagirá, como está aqui, a data propositura da ação. Então, a prescrição interrompe na data em que a ação foi proposta, desde que eu tenha a citação do meu réu, uma citação válida, né? Não dá para citar o irmão, tem que citar a pessoa do réu. Ok? Belezinha? À frente. Como que é feita a citação? Muitos podem achar que é por oficial, não é verdade. Hoje, desde o Código na verdade, desde 2004, salvo engano, o correio passou a ser a principal modalidade de citação. Antigamente era oficial de justiça. O Código de 73, ele dava mais ênfase ao oficial, mas depois, com a evolução aí, o correio se tornou muito mais rápida, muito mais prática, muito mais barata a citação do que para o oficial de justiça. Então, hoje, a citação, a principal forma de citação que a gente tem é o correio. E eu trago aqui para vocês, desde já, a imagem do AR, que é o aviso de recebimento. É o documento que será, então, assinado pelo réu. Oi. No momento que o carteiro está fazendo a entrega desse documento, ele goza de fé pública? Sim, o carteiro ele é um funcionário público, né? Então ele também vai ter fé pública. Se ele pegar o documento aqui, esse aqui não tem, mas ele tem um outro negócio que coloca lá, mudou-se, recusou-se a receber a correspondência, o carteiro ele é considerado um auxiliar da justiça eventual no momento em que ele está entregando a correspondência. Então, se a assinatura que está ali o carteiro pegou a assinatura da pessoa, tem confiança que foi exatamente aquela pessoa quem assinou, ali não foi uma outra pessoa que firmou o documento, tanto que ele pede a identidade da pessoa, para fazer a entrega dessas correspondências. Você fala, professor, mas eu recebi uma semana passada, não pediram. Aí é outro problema, foi o carteiro que não fez o papel dele da forma adequada, mas pressupõe-se que ele sempre vai identificar a pessoa de quem ele está pegando a assinatura. Então, ele gosta de fé pública, sim. Avante. Existe uma ferramenta que a gente usa que é muito, muito útil. Ao invés de usar o AR, a gente usa o ARMP. O que é o ARMP? Aviso de recebimento por mão própria ou mãos próprias. Significa que quando você pede um ARMP, é um serviço do correio, você paga lá um pouquinho a mais, mas o ARMP, o carteiro só entrega a correspondência pro destinatário. Só o réu vai receber. Enquanto o AR simples, qualquer pessoa que estiver na casa, assinou, recebe o AR, está considerado o ato concluído. Por isso, como a gente sabe, que para nós o importante é que a citação seja feita na pessoa do réu, por isso a importância de usar o ARMP, ok?
Beleza? Então, como eu havia dito, a cessação pelo correio ela é a principal e pode ser feita para qualquer comarca do país. Só que ela vai ter algumas restrições, são 5 ou 6 restrições também, em que eu não vou poder usar o correio. E são fáceis de entender. A primeira delas são nas ações de Estado. Né? Aqui Estado, não é Estado, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, não. Aqui é Estado civil. Então, nas ações de Estado, então, divórcio, separação, interdição, então são investigação de paternidade, são processos que devido à grande, digamos assim, repercussão social, os problemas que advêm desses tipos de ações, o Estado estabeleceu que não pode ser feito pelo correio, né? Teria que ser feito em tese pelo oficial de justiça ou por outros mecanismos que não seja o correio. Perfeito? Então, ações de Estado não pode ser feita pelo correio. Segunda, incapazes. Aqui, quando fala incapazes, são de todos os níveis. Incapazes relativamente ou absolutamente incapazes. Então, é óbvio que se for para processar o incapaz, terá que ser na pessoa do seu representante legal e terá que ser feita, então, por oficial de justiça. Então, é uma forma de evitar que, de repente, lá se perca a carta, enfim, haja algumas dificuldades inesperadas que dificultem, tragam nulidade para o processo. Então, nestas circunstâncias, tem que ser por outra modalidade e, principalmente, a que é mais utilizado, certamente, é o oficial de justiça. Mesma regra se aplica pessoa jurídica de direito público, fácil de entender também. Né? É claro que hoje reduziu muito, mas quantas correspondências a União recebia por dia? Né? O município, quantas correspondências recebia por dia? Então, para misturar uma citação e se perder lá no meio, era uma coisa muito simples. Em que pese, insisto, hoje reduziu muito o volume de correspondências, mas ainda assim o número é muito grande. Então, para evitar problemas de nulidade, tem que ser feita obrigatoriamente por oficial de justiça ou por outros mecanismos que não pelo correio. Quarta, eu acho isso aqui maravilhosa. Né? Quando citando residir em local não atendido por entrega domiciliar, uma coisa óbvia, né? Eu não posso citar pelo correio se o correio não entrega a carta, mas o legislador fez questão de constar aqui e gostaria de destacar aqui, por exemplo, para a área rural. A área rural, em regra, não tem entrega de correspondência. Então, quem mora em fazenda, mora em sítio, vai fazer o quê? Utiliza-se de um serviço também dos Correios, que é caixa postal, mas aí não vale. Então, tem que ser para processo, não dá para mandar para a caixa postal. Ainda, existe um serviço também que a zona rural utiliza, que é chamada posta restante, que a correspondência vem para a agência do correio e fica lá na agência até quando a pessoa venha para a cidade, ela passe lá na agência e pegue essa correspondência. Então, por essa dificuldade, é que não pode ser entregue, não pode ser feita a citação pelo correio. Ok? Por fim, também outra coisa óbvia, desde que o autor peça a citação por outro mecanismo. Então, se o autor requerer de outra forma, certamente vai ter lá, o juiz vai autorizar. Aqui fala injustificadamente, né? Até destaquei aqui para vocês. Na verdade, não é bem assim, não, né? Na prática, se o autor pedir de outra forma, o juiz não vai nem checar se há ou não há justificativa, a não ser que seja para uma citação por edital. Aí é mais difícil, mais complicado. Se for para oficial de justiça, basta pedir que ele vai autorizar. Essa justificativa aqui acaba sendo importante, basicamente, na citação por edital. Nós vamos falar dela daqui a alguns minutinhos. Ok? Esse slide aqui, né, é uma foto que eu estava lá perdida nos meus arquivos ali, eu trouxe aqui também. Isso aqui era pilhas de processo como era antigamente, pessoal. Agora imagine vocês uma sala com 50 metros quadrados, daria lá, acho que, um quarto daquela nossa sala de aula lá. Né? Divide aquela sala de aula por 4 e coloca, sem exagero algum, no mínimo, 100 pilhas dessa quantidade de processo, para você imaginar como é que ficava o local. Né? Quem teve a oportunidade de conhecer o Poder Judiciário
10 anos atrás, visitar as varas cíveis, principalmente, ficava abismado, né, com as pessoas trabalhando literalmente no meio dos papéis, trabalhava no meio dos processos. Hoje, com o processo eletrônico, né, isso reduziu muito, né, reduziu a 1% de volume de papel que tem lá, ok? Mas, retornando à nossa explicação, então a citação em regra é feita pelo correio. Se não der para fazer pelo correio, ou se não for possível ser feita pelo correio, nós temos a segunda modalidade. Esqueci de falar. Né? Também aqui, quando manda a carta, vai mandar uma cópia da inicial, a gente chama de contrafé, vou falar daqui a pouco, manda uma cópia da inicial e manda por carta registrada, manda por aviso de recebimento. Na verdade, já mencionei para vocês, o certo é quando forem pedir, peçam a RMP, que vai garantir que só o réu assine esse AR. Perfeito? A segunda observação que eu coloquei aqui, ó, por óbvio, né, se for pessoa jurídica, você vai entregar a correspondência para a pessoa que tem poderes para receber ou para o funcionário responsável pelas correspondências. Então, imaginemos lá um grupo Votorantim, um grupo Silvio Santos. Né, você acha que o carteiro vai entrar na sala do Silvio Santos para entregar uma carta para ele? Óbvio que não. Então, se for no caso de pessoa jurídica, né, ele representante do grupo, vai ter que ser entregue aonde? Lá para o funcionário da empresa, que sempre recebe essa correspondência. Ok? Professor, se o funcionário perder essa correspondência, vai perder o emprego com certeza, vão mandar ele embora, mas infelizmente não há o que fazer. Se o correio entregou para o funcionário que recebeu, depois não adianta alegar ignorância. Isso aqui é um problemaço para ações trabalhistas. Né? Ação trabalhista é muito complicado essa parte, porque a trabalhista, a citação é feita do réu pelo correio também, da mesma forma que funciona aqui para nós. E o grande problema é que entrega e o funcionário perde. Infelizmente dá problema, mas também são exceções, né? Na média a coisa funciona e funciona muito bem. Ainda eu tinha mencionado a questão de condomínio, né? Condomínio horizontal ou vertical é o mesmo problema. Então você não consegue entrar no condomínio, mas aí deixa quem? Deixa com o funcionário da portaria. O funcionário vai receber essa documentação e depois a obrigação é dele entregar para o proprietário. Por óbvio que se a pessoa não estiver lá, né, se a pessoa não está no condomínio, o porteiro pode se recusar a receber, mas ele declara por escrito, por escrito ali para o correio, que a pessoa estava ausente, ok? Isso também dá muito problema, né? O porteiro recebe a correspondência e esquece de entregar. Tanto que hoje, os grandes condomínios, né, eles têm um cuidado muito grande, que é ter um livro de protocolo. Então, o porteiro recebe a correspondência e aí o proprietário, a pessoa que mora no imóvel, quando vai retirar, ele vai assinar esse protocolo, dizendo que recebeu essa correspondência para evitar qualquer responsabilização para o funcionário e até para o próprio condomínio. Já vi situações que o condomínio perdeu, teve que indenizar uma pessoa, porque a pessoa foi condenada num processo, embora o funcionário do condomínio não tenha entregue essa correspondência para o morador. Ok? Então, destacado isso, eu posso finalmente falar do nosso oficial de justiça. Segunda forma mais comum de citação é por oficial de justiça, que é um servidor público, né, ele vai levar também, entregar o mandado de citação ou de intimação da pessoa. Quando que eu uso oficial? Uso oficial, né, quando o autor pede, ou quando as outras também não deram certo. Né? Agora há pouco perguntaram, quantas vezes o oficial vai procurar? Às vezes você manda uma carta, a carta não dá certo. Eu, logo, quando estava me formando, estagiário ainda, eu tinha que citar em São Paulo, na Paulista, não me lembro o nome dele, mas era do Grupo Garavelo. Ele era o responsável pelo Grupo Garavelo, que era, na década de 90, o principal consórcio do país, né? Consórcio Nacional Garavelo. Ele era imenso, o país todo
tinha consórcio desse grupo. E esse grupo ele quebrou. Aí o que aconteceu? Ele morava ali na Paulista. E eu tinha o endereço certinho. Eu peguei e mandei um AR. O R foi, o R voltou colocando lá endereço desconhecido. Falei, mas que jeito, gente? Todo mundo sabe onde é isso. Ah, não, minto, o primeiro R nem voltou. O primeiro R nem voltou. Aí eu voltei no correio, lá com o recibinho, falei, ó, mandamos aqui, não voltou. O correio fez o mesmo serviço pela segunda vez. Aí o R voltou constando lá endereço desconhecido. Eu falei, não pode, gente. Isso aqui é lá na Paulista Manja Décimo. Mandei a terceira vez o AR. O AR voltou colocando número não existente. Falei, gente, isso é loucura. Peguei daí, pedi um por oficial de justiça. Aí teria que ser uma carta precatória, porque era em São Paulo. Aí foi uma precatória daqui para São Paulo. Chegou lá, o oficial certificou que não conseguiu encontrar o réu. Falei, mas que absurdo. Pedimos uma segunda carta precatória, então quinta tentativa. Aí nós pegamos a precatória, fomos a São Paulo, daí fui também. Pegamos o oficial de justiça, colocamos dentro do carro, paramos em frente ao edifício, falamos, o edifício é esse aqui, tá? Ligamos antes, ele estava em casa, falei, então agora você vai lá, a gente espera você aqui embaixo para poder fazer a citação do réu. É óbvio, né, que naquele contexto alguma coisa não estava dando muito certo nas citações. E isso acontece. Às vezes o réu não colabora muito, então aí cabe ao advogado ficar em cima. Respondendo a pergunta que me foi feita no começo. Quantas vezes busca o réu? Quantas for necessária? Eu poderia, com base naquelas informações primeiras, já ter partido para o edital. Mas eu sabia do risco, né, da pessoa depois aparecer e falar, ó, você tentou me procurar muito pouco, podia ter procurado um pouco mais e me encontrado e alegar a nulidade do edital. Então, insisti bastante na citação por oficial e pelo correio para que ela de fato acontecesse. Ok? Então, fechando a ideia, o oficial, então, ele cumpre muito bem o serviço quando o correio não pode ou não fez de forma adequada. O que o oficial faz? Ele vai, então, procurar a pessoa, né? Quando você apresenta a petição inicial, quando era processo físico, isso aqui está no código até hoje, mas isso aqui mudou, você tinha que entregar várias cópias da petição inicial. Então, se você tinha lá 3 réus, você tinha que anexar mais 3 cópias de petição inicial para que o oficial fosse procurar o nosso réu. Hoje acabou, hoje é tudo eletrônico, o próprio cartório imprime essas cópias lá para entregar para o oficial. Essas cópias chamam-se contrafé. Tá? A cópia da petição inicial é chamada de contrafé. O que o oficial vai fazer então? Ele vai procurar o réu, né, e aonde encontrar o réu, vai ler para ele o mandado e entregar para ele a contrafé, a cópia da petição inicial. Aí o oficial vai certificar, ele vai escrever. Né, o que ele vai escrever? Portando por fé, se recebeu ou recusou a contrafé. Então ele vai escrever lá, declaro, né, que o réu recebeu a cópia da petição inicial, declaro que o réu não recebeu, declaro que o réu recusou-se a receber a contrafé. Fica lá registrado. Agora, o mais importante de tudo é isso aqui, ó. Obtendo a nota de ciente ou certificando que o réu se recusou, que o réu não quis assinar. Então, da mesma forma que o carteiro teria, como foi perguntado agora há pouco, fé pública, principalmente o oficial. O oficial certamente, não há a menor sombra de dúvida, não há a menor discussão, o oficial tem fé pública. O que ele declarar é verdadeiro. Então, às vezes o cliente liga desesperado, doutor, o oficial de justiça está aqui, assino ou não assino? Falo, ô fulano, o oficial já te identificou, ele sabe que você é você sim, já viu os meus documentos. Falei, então você faça o que você achar melhor. Se quiser assinar, bacana. Se não quiser assinar, bacana. De qualquer maneira, você já está citado, porque ele viu você e ele vai certificar que você assinou ou que você se recusou a assinar. Então, é dessa forma que é feito, então, o trabalho do oficial de justiça. Bom, em que área que ele pode trabalhar?
O oficial, via de regra, tem a sua própria comarca, né, sua própria jurisdição, ou como a gente trabalhou nas questões na aula passada, tem o seu foro, sua área de trabalho, que é a área da comarca. Então, o oficial de Maringá pode ir tranquilamente a Paysandu, pode ir tranquilamente a Floresta, porque é a área de atuação dele. Mas acontece, ainda mais no Paraná, que a gente tem municípios muito próximos uns aos outros, pegar aqui Maringá, você hoje não sabe mais aonde começa Maringá e aonde termina Sarandi, né? Quem está na estrada dirigindo ali, na verdade, de Marialva para cá, ele acha que é um município só, tudo junto ali, misturado. Mas, na verdade, são circunscrições diferentes. Mas a lei prevê o seguinte: nas comarcas contíguas ou de fácil comunicação, então seriam, digamos assim, comarcas vizinhas. Então vamos imaginar que essa aqui, ó, seja Maringá. Então, nessa comarca aqui, o oficial pode atuar em toda essa área. Mas o oficial ele também pode passar essa divisa aqui e vir para essa outra comarca, porque é uma comarca vizinha. Ou seja, ele pode trabalhar ali em Paysandu, desculpa, Mandaguaçu, ele pode ir de Maringá, ele pode ir para Sarandi. Destaco, tá? Na prática, não gostam muito de fazer isso. E é difícil mesmo, é outra área, você não conhece tanto a região, e o custo para ele de transporte acaba sendo maior, tá? O Estado, ele não dá carro para o oficial de justiça, o oficial de justiça se desloca com o seu próprio carro, e é claro, isso vai aumentar as custas que o advogado vai pagar. Então, Ô, a lei professor, prevê essa possibilidade da pessoa, do oficial poder ultrapassar as fronteiras de municípios vizinhos, comarcas vizinhas. Diga. com relação, você falou que ele não tem carro, mas pelo menos o Estado paga o combustível para ele ou não? Nada, Nada? nada. O oficial de justiça tem o salário dele, né, que não é tão pequeno, mas também não é grande coisa, e ele também recebe custas. Então, essa despesa de deslocamento dele vai ser pago nas custas. Então, se você tem que fazer uma citação em Maringá, Maringá, ele é dividido pela Colombo. Se for para baixo da Colombo, acho que era, não sei como é que está atualizado agora, é R$ 60, para cima da Colombo, R$ 50. Então ele recebe uma taxa, sim, para ajudar nessas despesas de transporte, de deslocamento. Mas não é o Estado quem paga é a parte, nas custas processuais que são depositadas no processo. Ele é um servidor público, mas que recebe dos cofres um salário X, salário fechado, para aquela atividade, tem os adicionais que são para essas despesas de locomoção. Ok? Entendi. Então é assim que funciona a estação do oficial, né? O correio oficial são as mais comuns. Mas nós temos ainda a possibilidade da pessoa, como eu mencionei agora há pouco, ir até o cartório. Então, se a pessoa ficou sabendo que está sendo processada, ela pode ir lá no balcão do fórum, né, tentar entender o que está acontecendo. E a partir do momento que ela esteve no balcão do fórum, que ela ficou sabendo o que está acontecendo, o oficial do cartório, né, o escrivão do cartório, vai dá-lo, né, vai considerá-lo, então, citado. É aquilo que a gente falou lá do comparecimento espontâneo. A pessoa compareceu no fórum, ela é considerada citada a partir de então. Às vezes, o oficial passa lá na casa, a pessoa não está, fala que ela está sendo procurada, a pessoa fica curiosa e vai até o fórum para entender o que está acontecendo e recebe a citação lá na hora. Né? Isso pode acontecer, não é tão costumeiro assim. Perfeito? Bom, mas nem tudo são flores. Às vezes você pode ter dificuldade de encontrar o réu e nós temos ainda a possibilidade da citação por edital, que eu ressalto mais uma vez, é a última alternativa. A gente só usa ela mesmo em situações extremas. Quais são essas situações extremas? A primeira dela é quando eu não sei quem é o réu. Eu não sei quem é o réu. Mas como? Eu posso processar uma pessoa que eu não conheço? Pode. Ué, por que que não? Existem situações que você vai precisar fazer isso. Então vamos imaginar lá que a pessoa devia para você e a pessoa morreu. Né? Como é que vai fazer? Você vai ter que receber dos herdeiros da pessoa. Mas quem são os herdeiros? Eu não sei. Eu vou propor a ação e vou pedir a citação dos herdeiros, né, do espólio de José das Flores. Então, coloco lá o nome de todos os herdeiros para que o processo comece a correr em face dos herdeiros do réu.
Essa é uma alternativa. O mais comum é o 2, que é quando o réu está em lugar incerto, ignorado, incerto, inacessível. É o que a gente brinca, né? Está em lins, está em lugar incerto e não sabido. Né? Não é Lins São Paulo, não. É Lins, lugar incerto e não sabido. Nesse caso, principalmente a gente vai usar então a citação por edital. Ok? A gente também vai poder usar a ação por edital quando o país em que a pessoa está não aceita cumprir as cartas rogatórias do Brasil. Então, daí eu vou pedir a citação das pessoas por edital, não há nenhum problema nisso. Ainda, se o réu está em um lugar inacessível, por exemplo, está lá na floresta, está no meio da floresta amazônica, ele foi fazer uma pesquisa e está no meio da floresta amazônica, eu também posso pedir, né, a citação por rádio. Né? Vai chegar um dia, isso é uma expectativa minha, que a citação vai poder ser feita por rede social, porque a pessoa daí vai ficar sabendo, e por enquanto não pode, não tem validade ainda, mas o rádio, hoje um Facebook tem muito mais, digamos assim, atinge mais pessoas do que o rádio. Né? Quem que ouve rádio hoje? Poucas pessoas, ainda mais quando se fala rádio, que a gente está falando tá, todo tipo, tá? AM, FM, qualquer uma delas. Então pode ser feita por esses mecanismos aí, ok? Também existe a possibilidade da busca, tá, por cadastro em órgãos, como por exemplo Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral. O juiz não gosta muito de mandar. Quer dizer, hoje é mais fácil do que era no passado, mas ainda às vezes você encontra algumas barreiras para expedir ofício para órgãos oficiais, solicitando o endereço das pessoas. É obrigação do autor buscar essas coisas. Isso é obrigação do autor, do seu advogado, levantar o endereço do réu. Se você não fizer direitinho, ninguém vai fazer por você. Considerando que a gente sabe que o edital, as pessoas quase não leem. Quem que lê? Né? Quando tinha jornal físico, quem que lia aquela página do edital? Hoje os editais não tá no, o autor falou, não está aqui nos slides, nem na lei, que eu coloquei aqui para vocês, mas os editais são publicados no site do Conselho Nacional de Justiça. Quem é que olha aqueles editais? Eu garanto que nenhum de vocês olhou até hoje o site do Conselho Nacional, que dirá para ver os editais. O réu, que nem é da área do direito, muito menos. Todavia, talvez o mais importante desse assunto seja isso. Ó, presta muita atenção, se quiser até anote. O edital tem a mesma validade que qualquer citação. O edital é tão citação quanto a qualquer outro mecanismo. Só que detalhe, o edital tem que respeitar as formalidades. O edital tem que respeitar a formalidade, sim, porque se não respeitar a formalidade, será considerado nula. Ok? E assim, se por acaso o autor mentir e falar que não sabe aonde está o réu, só para usar lá o edital, né, por ser mais rápido, digamos assim, sendo que o réu está em lins, olha o que acontece se o réu provar que ele podia ser localizado, olha aqui a multa, ó, 5 salários mínimos em favor do próprio réu. Então, há uma punição para quem quer se utilizar da citação por edital quando ela não é possível, quando a pessoa força uma situação para que essa citação seja utilizada. Perfeito? A última forma de citação que a gente tem pela legislação é a chamada citação por meio eletrônico. É uma citação que ainda não tem muita aplicabilidade no nosso cenário nacional e no mundial, na verdade. Você praticamente não tem ainda as citações acontecendo de forma eletrônica. Nós temos alguns poucos casos hoje que são pessoas jurídicas de direito público, né, que é possível ser feito esse cadastro. São Paulo tem esse cadastro, Maringá, salvo engano, também tem esse cadastro. Ou seja, a pessoa jurídica, ela se inscreve, né, no site do Projut,
ela abre lá digamos assim, sua possibilidade de acessação por meio eletrônico, ao invés do oficial ir até a prefeitura, o próprio sistema cita os procuradores do município. Mas isso é algo novo ainda, incipiente, né? O código tem aí 5 anos, para o direito ainda é o nascimento ainda da coisa. Quero acreditar que para o próprio futuro a tendência será essa, né? Cada um de nós teremos lá o nosso endereço digital e podemos ser citado por meio eletrônico. Mas ainda, acho que essa pandemia veio para mostrar claramente isso, nós ainda estamos muito longe de um ideal da área de informática. Vejamos aí os problemas de conexão, né? A aula passada eu tive que começar a iniciar 2 vezes porque a conexão travava, dificuldade de aluno que não tem computador, parece interessante, mas é real, é fato. Nós temos aí isso, muitos alunos que tiveram que parar em razão da dificuldade de manuseio de equipamentos de informática nesse sistema. Então imagine isso a nível nacional para fim de processo judicial. Né? E pior, o sul do país é rico. Imagine isso no norte e nordeste, dificuldade que as pessoas vão ter para mecanismos eletrônicos. Então, está na lei, está previsto, mas devagarinho a gente vai conseguir chegar a termos aí uma totalidade de pessoas tendo acesso a esses mecanismos. Ok? E no judiciário eu precisaria que todo mundo tivesse acesso para que possa ser considerado válido os atos. Beleza? Bom, pessoal, acho que basicamente seria essa aí que a gente tinha preparado para hoje para vocês aí. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa? O Tudo professor, tem certo? como você explicar a contrafé de novo? Tenho. Né? O que é a contrafé? A contrafé nada mais é do que a cópia da petição inicial. Então, quando